Boa noite, graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus. Estamos neste mês onde faz parte da cultura cristã evangélica separar o mês de maio para falarmos sobre família. Família, algo tão natural para todos nós temos origem em uma família, mas não necessariamente é algo que muitas vezes traz para nós boas lembranças. Muitos de nós somos machucados, temos traumas e temos muitas vezes algumas decepções com as nossas famílias. O fato é que vivemos debaixo de um tempo ainda de natureza caída, onde somos pecadores. E como pecadores que somos, nós sofremos as consequências do pecado original. Quando Adão e Eva escolheram algo contra a vontade de Deus, de comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, ali começou um estranhamento entre o homem e a mulher, um estranhamento entre Deus e o homem, um estranhamento entre o próprio homem, o ser humano e a natureza, que nós estamos vendo hoje cada vez mais consequências. Enfim, nunca mais as coisas foram as mesmas. E quando nós chegamos num mês como esse, nós estamos, de alguma maneira, buscando trazer esperança para as famílias. Nós temos 3 núcleos que base na nossa igreja. Um primeiro núcleo é o núcleo da nova geração, que tem a coordenação do pastor Cirilo. Temos um outro núcleo, que é o núcleo Cidade, coordenado pelo pastor Alain. E temos um núcleo especial focado em famílias, que é coordenado pelo pastor Rodrigo. E eu gosto de usar as 3 palavras de 1 Coríntios 13, que diz agora: permanecem a fé, a esperança e o amor, onde nós vamos trazer a fé para a nova geração, trazer a esperança para as famílias e trazer o amor para a cidade. E quando falamos então de família, o que nós queremos é trazer esperança. Mesmo que as coisas não começaram como deveriam começar, nós podemos pensar que o importante não é começar bem, o importante é terminar bem. Não importa como começou a sua história familiar, ou o seu envolvimento com as pessoas que fazem parte da sua família, mas nós podemos caminhar com esperança para haver mudanças, haver restauração, reconciliação, haver, de alguma maneira, momentos de alegria, de satisfação. E escolhemos esse tema, família viva, como um tema geral para cada domingo trazermos aspectos importantes do que nós entendemos, o que significa ser essa família viva, essa família que respira e que pode ser saudável. Hoje de manhã o pastor Rodrigo trouxe para nós essa primeira mensagem falando sobre diálogo, e eu vou falar também hoje, continuar agora à noite também, falando um pouco mais sobre o diálogo e entender mais como funciona esse diálogo na nossa família. Se queremos que as nossas famílias sejam famílias vivas, famílias saudáveis, um dos aspectos importantes que nós precisamos, de alguma maneira, buscar a desenvolver é o diálogo em família. E cada vez mais, não sei se você percebe isso, conforme a gente vai ficando mais velho, a gente vai vendo os sinais dos tempos. A cada dia que passa, as nossas casas estão maiores. Eu me lembro que nós éramos 3 irmãos e nós dormíamos nós 3 no mesmo quarto. Era aquela briga, todo mundo entrava para deitar antes do outro porque ninguém queria apagar a luz. E aí pegava o chinelo para tentar acertar depois para apagar a luz. Ia batendo na parede e o pai ia falando, fica quieto, está na hora de dormir. E o chinelo batendo na parede. Até que vinha o pai, pegava o chinelo e depois de acalmar os meninos, ele apagava a luz. Só que hoje, por exemplo, os meus filhos, cada um tem o seu quarto. A minha casa, quando criança, era um banheiro para 5 pessoas. Então era tirava a senha. Hoje cada um tem o seu banheiro, então cada vez mais
As casas estão maiores, mas, ao mesmo tempo, cada vez mais as famílias estão menores. Onde eu moro mesmo, existem casas grandes, e ali eu vejo alguns casais com pets, mas não com filhos. Casas super confortáveis, mas com poucas pessoas vivendo ali. Cada vez mais as nossas casas são maiores e as nossas famílias são menores. Cada vez mais as nossas casas são mais confortáveis, mas parece que as nossas famílias estão cada vez mais frágeis. Família é essencial. Família pressupõe relacionamento. Família pressupõe diálogo. Família pressupõe intimidade. Se queremos ter diálogo, nós precisamos nos relacionar. E se vamos nos relacionar, precisa haver intimidade. Mas parece que hoje nós não estamos tão íntimos nas nossas casas, nos lares. Eu percebo que nós estamos cada vez mais tão perto um do outro e tão distante ao mesmo tempo. Estamos todos fixos na telinha. Eu mesmo estava preparando essa mensagem e ontem eu tive a oportunidade de sentar à mesa com os meus filhos. Meus filhos agora entraram numa fase adulta, eles têm uma autonomia que não necessariamente nós nos encontramos com tanta frequência, mas ontem eu estava sentado com eles à mesa. A Daniela foi participar de um evento em Indaiatuba e eu sentei à mesa no almoço. E eu mesmo fui tentado a levar esse aparelhinho para a mesa. E de repente eu mesmo pensei assim, não, quando é que eu vou ter essa oportunidade de estar com os meus filhos de novo? E eu joguei o aparelho para lá e fiquei, puxa, mas eu vou pregar sobre diálogo e não vou buscar esse relacionamento com os meus filhos. E a gente começou ali a comer, de repente a minha filha expôs uma situação e aquela exposição trouxe uma conversa, uma boa conversa, que surgiu de maneira espontânea, mas porque havia ali pelo menos uma iniciativa de se criar uma relação, de se criar uma intimidade. Hoje nós vivemos na era da comunicação. O ser humano ele é capaz de usar as mais sofisticadas tecnologias, podendo estar em contato permanente com qualquer parte do mundo. Mas, ao mesmo tempo, os psicólogos e os sociólogos, eles afirmam que o ser humano hoje se sente mais vazio e sozinho do que nunca. Como vivemos um momento, como chegamos até isso? Na verdade, substituímos pessoas por tecnologia. Nós nos tornamos peritos, mestres, doutores em tecnologia. Mas estamos cada vez mais analfabetos em relacionamentos. A própria nova geração, eles não são capazes nem de falar no telefone. Eu faço às vezes uma provocação na minha própria casa, o telefone toca, eu peço assim, atende para mim. Parece que está pegando fogo. Porque não tem essa habilidade de se conversar com um outro. Apenas se trocam mensagens, no máximo troca-se um áudio, mas cada vez mais estamos analfabetos nos relacionamentos. Estamos assistindo à morte do diálogo nas nossas famílias. Cada um faz seu prato, cada um senta no sofá, um volta para o quarto, um vai não sei para onde, outro não vai, não vem, você não sabe se come, se não come, mas a louça aparece lá suja depois. Somos estranhos dentro das nossas casas. E nós não podemos permitir que isso continue, nós precisamos quebrar esses ciclos e tomarmos iniciativas de promover esses diálogos familiares. Se você não assistiu a mensagem hoje da manhã, eu faço a sugestão que você visite o nosso canal no YouTube. A mensagem do Rodrigo foi muito interessante, muito importante, e eu aprendi muitas coisas. Eu até trouxe aqui o que eu ouvi dele para juntar com a minha mensagem. Mas o fato é que há uma pergunta que não quer calar.
Que tipo de conversa nós estamos tendo em casa? Quais são os diálogos que nós podemos ter nas nossas casas? Uma família viva exige de nós relacionamento para que possa existir diálogo. Diálogo não existe sem relacionamentos. Diálogos são conversas de frente a frente, não são conversas via celular, WhatsApp, e-mail. Diálogo é vida, na vida, pessoas de frente uma para a outra. E precisamos colocar as primeiras coisas em primeiro lugar. Pessoas antes das coisas. Família antes dos amigos. Cônjuges antes dos filhos. E filhos antes das atividades. Nosso mundo hoje é um mundo totalmente bagunçado. E nós, como igreja, precisamos promover os relacionamentos em família. Já contei isso para vocês, eu vivi grande parte da minha vida numa igreja batista em São Paulo, em que o slogan que aparecia na época tinha um boletim, e embaixo sempre aparecia a mesma frase: uma igreja só é forte à medida que os seus lares forem fortes. E eu nunca esqueci essa frase, e essa frase ela me acompanha, ela tem para mim como se fosse uma própria missão, para que eu possa, mais do que pastor, eu seja alguém que promove a saúde, a vida na minha família. Pois até mesmo o meu ministério, ele só será saudável se a minha família for saudável. Provérbios, capítulo 18, é um texto que eu quero apenas fazer uma provocação, nós não vamos entrar em detalhes, mas Provérbios capítulo 18, verso 21, o sábio diz assim: a língua tem poder para trazer morte e vida. Quem gosta de falar, arcará com as consequências. E isso me faz pensar o que nós estamos falando, como é a nossa linguagem, o nosso tom de voz, como estamos buscando esse diálogo, essa conexão, essas conversas. Sexta-feira, conversando com alguém aqui na igreja, e a família está passando por um momento que é bem comum de acompanhar agora os pais, já na sua última faixa etária de idade. Não quer dizer que a pessoa está morrendo, mas que está ali chegando no fim. E envolve algumas questões técnicas. Quem vai cuidar do papai e da mamãe? O papai e a mamãe vai ficar na casa de quem? 3 irmãos. E aí, ouvindo falar sobre a falta das conversas, do diálogo, um empurrando para o outro empurrando para um. E muitas vezes a gente usa a nossa fala para promover morte, ao invés de promover vida. A pergunta que o salmista faz para nós é: o que eu estou promovendo com os meus diálogos? Morte ou vida? E muitas vezes nós, por não sabermos, por sermos analfabetos, nós nos calamos. E fazemos aquilo que se chama o silêncio negativo. Nós estamos contrariados, nós não estamos concordando, mas a gente também não sabe como dialogar, não sabe como discutir, simplesmente nos calamos. E continuamos em silêncio. Quando era necessário a conversa, o diálogo. O diálogo, ele sempre vai ter, e isso o Rodrigo deixou bem claro, o diálogo sempre terá esse caráter relacional. Hoje pela manhã, o Rodrigo até trouxe para nós uma interpretação do diálogo à luz da dialética grega. Os discursos, as conversas, as trocas que os gregos organizaram através da dialética, promovia pelo menos 3 maneiras diferentes. Uma era o dogma. O dogma é quando você compartilha uma verdade absoluta. Então, o que eu vou falar é a verdade e não há discussão. Obedece quem quer, né? E se vire quem quer. Mas essa é a verdade, eu estou aqui. E ele falou também sobre o debate. O debate também, mas o debate prevê que existe uma verdade, ela pode ser debatida, mas o fato é que nem a minha verdade, nem a sua verdade é
verdade, fim, mas nós vamos, de alguma maneira, debater. Mas existe o diálogo. O diálogo, ele não visa o convencimento. Eu não vou conversar porque eu quero mudar a pessoa. O diálogo tem muito a ver com troca, com se expor, com dizer o que você sente, como você está pensando. E não necessariamente você quer que o outro mude, mas você está, de alguma maneira, pedindo para que a pessoa entenda quem você é. Por isso o diálogo, ele é tão importante. Uma família viva, ela pressupõe que a verdade é uma pessoa. E quando nós falamos em verdade, nós entendemos a verdade como sendo uma pessoa, e a pessoa é Jesus. E Jesus, ele convida-nos para nos relacionar com ele. Todo momento que ele chama os seus discípulos, ele não diz assim, olha, eu vou te falar uma verdade, se você quiser, você aceita essa verdade e me obedece. Jesus não fala isso. O que Jesus fala para os seus discípulos? Siga-me, siga-me, caminhe comigo, se relaciona comigo. Ao longo do caminho, vamos conversando, vamos dialogando, vamos entendendo um a um. Eu vou entendendo você, você vai me entendendo. E você vai aprendendo comigo. Por isso Jesus diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Mas percebe a sequência? Caminhe em primeiro lugar. Jesus pede, caminha comigo. Ao caminhar comigo, você vai entender a verdade. E se você absorver essa verdade, você vai ter vida. O que a gente percebe hoje é que as pessoas estão procurando a vida. Estão procurando a vida. E se encontrarem essa vida e entenderem que essa é a verdade, aí elas caminham. Mas Jesus faz diferente. Ele fala, movimente-se, relacione comigo. Hoje pela manhã também, Rodrigo apresentou um texto muito peculiar, onde mostra ali a primeira infância de Jesus, já Jesus chegando aos 12 anos, Jesus indo ao templo, e registrado ali no livro de Lucas, e aquela discussão, aquele diálogo entre Jesus e os seus pais, os pais já de cabelo em pé, porque ficaram 3 dias sem saber aonde estava Jesus, e Jesus diz assim, eu estou tratando das coisas do meu pai. Ali há um diálogo, onde Jesus fala, olha, vocês precisam entender quem eu sou. E é bonito ver que ali Jesus, ele aos 12 anos, o texto continua assim, Jesus era obediente. E essa eu acho que é uma das lições desse texto, que Jesus na sua adolescência, ele já manifestava os primeiros movimentos de ruptura com os seus pais, mas ainda adolescente, ele permanecia obediente. Sexta-feira nós fizemos um encontro com os pais de adolescentes. Toda sexta temos tido um pequeno grupo de pais de adolescentes. Os adolescentes também vêm, mas se reúnem separadamente. Mas nessa sexta, especialmente eu estive presente, eu e o pastor Cirilo, a gente fez uma roda de conversa, ouvimos, fizemos um diálogo, ouvimos um pouco as expectativas. E é interessante porque muito que os pais estavam expondo era essa sentimento, os meus filhos estão se descolando, eles estão começando a se tornarem autônomos. E isso apavora, isso traz medo. E não é com rigidez ou até mesmo um legalismo ou algum outro tipo de ação mais radical de segurar os filhos que vão fazer as coisas funcionar, mas é uma arte de dialogar e entender um ao outro. Os filhos entenderem que os pais têm mais experiências e sabem que algumas escolhas vão produzir consequências que não são boas, e os filhos têm que entender que os pais sabem mais. Mas ao mesmo tempo, os pais precisam também começar a deixar os filhos também caminharem e também dar as suas cabeçadas e começarem a aprender. Mas é uma dinâmica que não existe uma ciência exata, é uma arte.
Tem hora que você segura demais, tem hora que você solta demais. Teve um dia que eu apelei também, o diálogo na minha casa acabou, né? Porque é muito fácil falar, mas o duro é lá no chão da casa. E aí começaram a falar lá, não sei o que, eu falei, agora acabou. Quem tem cabelo branco aqui sou eu. Eu estou 40 anos na frente, 20 anos, né, 30 anos na frente de vocês. E vocês têm que entender que eu não posso saber todas as coisas que vocês já sabem hoje, mas eu sei o que acontece depois de 30 anos. Então, baixa a bola. Mas a gente faz isso até um certo momento, chega uma hora que não dá mais. E Jesus ali, ainda adolescente, o texto diz que ele volta para casa com os pais. Ele tinha 12 anos. Ele ainda não era um homem autônomo. Mas agora a gente vai ver um outro momento de Jesus, em que Jesus agora está para iniciar o seu ministério e há de novo um novo diálogo entre ele e agora apenas Maria. José provavelmente já não estava mais vivo, e esse texto, então eu peço que você abra, está no livro de João, no Evangelho de João, capítulo 2. Esse texto é muito conhecido por todos nós, ele é conhecido como as bodas de Caná, onde Jesus transforma a água em vinho. Ele também é conhecido como o primeiro milagre que Jesus promove, manifestando o seu poder divino, de maneira pública. E o texto no versículo 1 do capítulo 2 do Evangelho de João diz assim: no terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali, Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele lhes mandar. Essas palavras trocadas entre Jesus e a sua mãe, elas podem nos mostrar também um pouco da dinâmica do diálogo. Nós já conhecemos o contexto, ele fala sobre essas bodas, e naquela época as bodas geralmente começavam na quarta-feira e elas iam até o sábado. Então era muito vinho. Só que eu não sei, até alguns comentaristas dizem que talvez Jesus foi convidado, aquela coisa que acontece até nos dias de hoje, né? Estava no convite, o nome era Maria e Jesus. Né? Maria e família. Jesus era filho, estava incluído. Só que aí o que aconteceu? Isso é um comentarista lá, um Moody, ele fala sobre isso. Fala assim, provavelmente Jesus levou os 12. Ele levou os 12 amigos. E, né, nas contas lá, realmente, mais 12 pessoas, a conta do vinho não deu até o fim. Mas isso é uma conjectura, é apenas uma curiosidade. O fato é que o vinho acabou. E Maria sabe do que Jesus era capaz. E Maria, não, sem pensar, e a mãe, como, né, a mãe tem essa característica de ser mais emotiva e já de tentar resolver, e não, vamos pedir para Jesus. Vamos resolver isso logo. E ela já chega para Jesus e diz assim: eles não têm mais vinho. Faz alguma coisa. E a resposta de Jesus parece uma resposta dura. Ele diz: que temos nós em comum, mulher? Para nós ler isso é como muitas vezes a gente lê aquelas mensagens no WhatsApp. A gente não entende o tom, se a pessoa está falando aquilo por ironia, se ela está falando sério, se ela está sendo mesmo grossa, ou se é uma brincadeira. O texto também não nos dá essa informação. Se você esteve aqui no encontro que nós fizemos sábado passado, não sábado ontem, o outro sábado, o encontro de casais, nós fizemos aqui um encontro de casais e nós falamos sobre a comunicação. Se você não esteve presente, entre no nosso canal. A palestra ela foi editada, ela está disponível para você assistir. Eu acho que ela faz muito sentido
paralelamente a esse tema do diálogo, porque fala da comunicação, uma comunicação que não é só entre casais, mas é entre família. E nessa palestra nós falamos que as palavras, elas compõem apenas cerca de 10% do que é a comunicação. Tem mais 30% que é o tom de voz. 60% é os nossos gestos, a nossa maneira de comunicar através do nosso corpo. Se nós falamos de braço cruzado, se colocamos a mão na cintura, se colocamos o dedo em riste, isso se torna 60% da comunicação, sendo que as palavras só tomam 10%, ou seja, nós só temos aqui os 10% que nos foi registrado e temos, mas os comentaristas afirmam que Jesus não foi grosseiro com a sua mãe, muito pelo contrário. Jesus, no seu diálogo, ele tenta mostrar quem ele é, mostrando para sua mãe que ele já agora, como um homem, e pronto para cumprir o seu ministério como filho de Deus, ele faz essa pergunta: o que temos nós em comum, mulher? E o texto literal, se fôssemos traduzir palavra por palavra em português, seria: o que é para mim e para ti, mulher? O que é para mim e o que é para ti? O que convém a mim e o que convém a você, mulher? Ou seja, a minha tarefa é totalmente diferente da tua. Você, como mulher, se preocupa com coisas diferentes. Eu, Jesus, me preocupo com as coisas do meu Pai. As minhas preocupações são preocupações que envolvem questões eternas. Eu sou o Cordeiro de Deus. Eu vim para carregar o pecado da humanidade. E ele fala de como essa expressão, e até a palavra mulher, ele não chama a mãe dele de mãe, mas a palavra mulher que ele usa é a mesma que ele vai usar quando, já crucificado, em João 19, 27, ele aponta para João e diz assim, e fala assim: mulher, aí está o teu filho, filho, aí está a tua mãe. Não é uma grosseria, mas é uma maneira de expressar, esvaziando um sentido mais emocional, mas sendo muito racional, e querendo dizer: a minha hora não chegou, e nesse sentido, já não sou mais seu filho. Tens que compreender quem eu sou e do que eu fui incumbido. Eu tentei achar, mas eu não consegui, eu fiz um gráfico. Porque eu já tinha visto esse gráfico antes, e esse gráfico ele mostra que quando nós quando temos filhos, a nossa autoridade ela é quase 100%. E não há influência nenhuma sobre os nossos filhos, mas as curvas a autoridade vai descendo, vai na descendente, e a influência ela vai ascendendo, e possivelmente nós estamos nesse texto vendo exatamente essa ruptura entre Jesus e a sua mãe. Mulher, o que eu tenho contigo? A senhora não tem mais autoridade sobre mim. A senhora continua me influenciando. Mas agora eu tenho a minha autonomia. E nós, pais, precisamos entender isso. Entender que a nossa autoridade sobre os nossos filhos, ela vai diminuindo. E aquela questão de a gente, na conversa, exigir, tem que fazer, mas por que tem que fazer? Não, porque tem que fazer, eu fiz, meu pai mandou, seu avô fez comigo, eu vou fazer com você. Essas coisas não funcionam. Mas nós precisamos entender que o que eu posso fazer é manter a minha vida de uma maneira coerente, de uma maneira que aquilo que eu falo, eu faço, porque isso vai se tornar influência na vida do meu filho e da minha filha. É aquela questão assim, não adianta você querer falar para o seu pai, para os seus filhos, vocês precisam ler a Bíblia, precisa fazer oração. Mas se os nossos filhos não veem isso em nós, isso vai entrar por um ouvido e sair pelo outro. Quantos de nós não temos na memória, muitas vezes,
comportamentos que influenciaram a nossa vida. Às vezes nem nós somos nossos pais, mas os nossos avós. Eu já falei isso alguma vez, que eu lembro, eu tinha 2 avós, e elas já estão com o Senhor, mas eu lembro delas, eu era criança, e às vezes eu ia escutar as orações que as minhas avós faziam antes de dormir, elas se ajoelhavam, e elas falavam nome por nome de todos os integrantes da família. E eu ficava lá ouvindo, esperando ela falar o meu nome. Tanto a avó Marina, que era a mãe da minha mãe, como a avó Paulina, a mãe do meu pai. Isso influencia. Hoje, quando eu oro, eu escrevo o nome de toda a minha família. E minha avó não falou para mim, você tem que orar, e quando você orar, você tem que pôr o nome de todo mundo, senão não vai ser abençoado. Não é assim. Mas o nosso comportamento vai influenciar os nossos filhos. Chega uma hora que nós não vamos ter mais autoridade. Eu já não tenho tanta autoridade sobre meus filhos. Tudo que eu vou falar, eles sabem mais que eu. Já não posso mais resolver mais nada, que eles sabem tudo. Fui comprar um computador novo e já falei, Henrique, escolhe um computador aí para mim. Não vou porque eu vou escolher errado. Ele sabe tudo, não sei nada, então. Apareceu um sapo embaixo do sofá da nossa casa, chamei minha filha, bióloga, vai lá, pega o sapo, você não é a... E ela pegou na mão, impressionante, eu não ia conseguir pegar na mão, aí deu arrepio lá, né? Pegou o sapo na mão lá e levou lá para o mato, ainda jogou a aguinha no sapinho lá, hidratou ele. Porque a gente vai vendo os nossos filhos ganhando expertise, ganhando musculatura. E amém, vamos... Mas o diálogo, ele precisa continuar existindo. Então, a influência, o nosso comportamento, o nosso caráter vai fazer a diferença. Porque a hora que tudo der errado, vai voltar para conversar. Mãe, pai, deu errado. Não é? E a gente precisa estar pronto para acolher. Lembra do filho pródigo? O filho pródigo ofendeu o pai. Ele pediu a herança antes do pai morrer. Ele falou assim, olha, não quero esperar o senhor morrer, me dá o que eu quero agora. E isso ofendeu, mas o pai, ok. A porta da casa é a serventia. E vai. Só que quando o filho volta, arrependido, com uma mão na frente e outra atrás, o filho volta e diz, pai, pequei contra ti. Não sou digno de ser chamado seu filho. Quero ser apenas um servo. E o pai vem e abraça, acolhe. Porque no diálogo não é aquele momento para você usar palavras de acusação. Tá vendo? Eu te disse, eu não te falei? O que eu te falei? Eu odeio essa coisa, né? Quando uma coisa dá errada, aí a gente vai conversar com a pessoa, eu não falei? Te disse, deu errado. Mas o filho já sabia de tudo aquilo já estava, o pai precisava era acolher. Mas é bonito ver que o pai tinha um limite. O pai não foi atrás do filho. Porque isso é uma coisa também que nós precisamos entender na nossa comunicação, no nosso diálogo, os limites. E se existe a busca pela transgressão dos limites, a gente vai pontuar, ok, então, daqui para frente é por conta própria, é você e Deus. Ou só você, talvez nem Deus vai com você. Mas é muito difícil, é uma provocação para a gente entender tudo isso. Então Jesus, ele mostra para Maria que agora ele era uma pessoa autônoma. Ele não era mais o filho de Maria, mas agora ele era o filho de Deus, o Cordeiro, pronto para ser incumbido da sua missão. E ele fala ao fim, ainda não chegou a minha hora. Mas eu acho bonito a mãe. A mãe entendeu o recado. Mas ela pensa assim, ainda não, mas agora sim. Olha, eu não sei o que ele vai fazer, mas façam tudo o que ele mandar. Porque ele vai dar um jeito.
não era o que ele não estava pensando em fazer alguma coisa, mas ele vai dar um jeito. E essa é uma parte importante na nossa conversa. Quando nós conversamos, nós dialogamos, às vezes a gente chega em aquilo como é que a gente fala assim, encruzilhadas, onde a coisa empaca. Então a gente para. Ok, paramos aqui, continuamos depois. Mas nós precisamos entender que existe nesse diálogo o Espírito Santo. Porque se você é um crente salvo em Cristo Jesus, você tem que entender que existe um Espírito que está junto. E esse Espírito vai ajudar a convencer, seja se for pecado, justiça, juízo. Ele vai fazer alguma coisa, ele vai dar jeito. Faz o que ele mandar. E nós precisamos muitas vezes recuar, diminuir o tom de voz. A família viva é uma família que precisa se relacionar. E eu quero só destacar, se você tem a sua Bíblia, abrir em Efésios, capítulo 4. Quando eu estava estudando para pregar, e eu parei nesse texto, e esse texto ele pode ser também uma sugestão prática para os nossos diálogos em família. Paulo, ele está ensinando a igreja, ele está passando ali algumas instruções, e a partir do capítulo 4 do livro de Efésios, versículo 25, eu vejo que aqui tem alguns versículos que podem nos ajudar nessa prática dialogal, que nós precisamos ter com as nossas famílias. Eu dei alguns exemplos entre pais e filhos, mas entre irmãos, entre maridos e mulheres. E um dos textos, ele diz, no versículo 25, ele diz assim: portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Então, nós buscarmos expressar aquilo que nós sentimos de fato, de não tentarmos exagerar, de fazer drama. Muitas vezes a gente já chega fazendo aquele drama, criando aquele cenário. Não. Por isso é importante escolher o momento certo. O momento do diálogo não é aquele momento que o filho está indo embora, ou que o marido está te dando tchau. Eu falei isso no encontro com os casais, que um dos ladrões da comunicação é a falta de tempo. Para existir um ambiente de diálogo é preciso ter tempo. Assim como eu aproveitei aquele tempo na mesa com os meus filhos, precisamos muitas vezes nos programar para esses diálogos. Se há coisas que precisam ser expostas, serem ditas, expressadas, precisa às vezes organizar e colocar na agenda. Amanhã, quando você voltar, pai, será que a gente pode conversar? Marido, antes de você sair, você tem 30 minutos para a gente ter uma DR aqui, né? Mas pode ser quando você voltar, mas vamos marcar, vamos. Eu tenho entendido que a mesa tem sido um local onde é propício para os diálogos. Curioso que Jesus, ele nunca marcou nenhuma reunião com os seus discípulos, mas ele promovia encontros. E os encontros que ele tinha era sempre ao redor da mesa. Era ao redor da mesa que ele ensinava, era ao redor da mesa que ele compartilhava a sua verdade, era ao redor da mesa que os discípulos debatiam, questionavam. E nós podemos usar a mesa. Eu lembro quando os meus filhos eram pequenos, eu queria fazer aquele culto doméstico. Era curioso, porque a gente ia lá para a sala, para o sofá. Aí um começa a descer assim no sofá, assim, começa, né? Aí pega mais uma almofada, aí já põe o pé para cima. Aí você fala: senta direito, menino, estou lendo a Bíblia. Aí a menina vai para lá, né? Começa a cair do sofá, já vai para o tapete. Aí eu aprendi, gente, vamos fazer na mesa.
Ninguém sai da mesa, senta aqui assim, a gente come. Terminou, um pouquinho antes da sobremesa, o papai vai abrir a Bíblia, vai ler um versículo, a gente vai orar. Porque todo mundo já está satisfeito, ninguém está com fome, dá tempo. E era um dos melhores momentos. Mas a gente não senta mais junto em família. As nossas mesas cabem 8. Quem tem uma mesa grande cabe até 10 pessoas, mas nós não sentamos nas mesas. Nem que a gente faça isso uma vez por semana. O texto continua, ele diz assim: quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. Dialogue para resolver os problemas e não para reclamar. Exercite a comunicação não violenta, não grite, não use palavras inadequadas. Lembra que eu falei do tom de voz? Às vezes a gente quer conversar, mas tem uma questão emocional. É melhor você não discutir nada. Olha, espera a poeira baixar, o sangue descer. Conta até 1000, porque 10 é muito pouco. E depois conversa. Conversa com calma. Apazigue a ira e não deem lugar ao diabo. E olha que legal, 29. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Fale dos seus próprios sentimentos. Mostre a sua preocupação com a pessoa. Foque no problema, mas não na pessoa. Às vezes tem uma discussão entre uma mãe e a filha. A mãe não concorda com as decisões que a filha está tomando para o vestibular. E, em vez de haver diálogo, a fofoca, porque vai contar para a avó. Ah, a minha mãe não quer que eu faça educação física, porque não dá dinheiro. Estou só falando, tá? Não estou dizendo que isso é verdade. Aí a avó liga para a mãe, fala assim: como é que é? Você deixa a menina fazer o que ela quer? Por que você faz isso? Você fica, sufocando a menina. Porque foca em pessoas. O problema não é. Tem um problema que tem a ver com a escolha de uma profissão. Então foca na escolha, não na pessoa. E se precisar de ajuda, peça para quem pode ajudar a mediar. A avó não é a melhor pessoa para mediar. Mas pede para o líder do pequeno grupo, o pastor, alguém sensato, alguém mais racional, que não está envolvido emocionalmente com aquela história, para poder ajudar a enxergar as coisas. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, bem como toda maldade. Sejam bondosos, compassivos uns para com os outros, perdoando-os mutuamente, assim como Deus os perdoou. Nós vamos falar de perdão semana que vem. Próximo domingo, nós vamos falar desse perdão em família. Mas nós vamos agora, terminando essa mensagem, desafiar você a criar um diálogo com Deus. Porque mais do que um diálogo com a família, nós precisamos estar conectados com Deus. Nós vamos celebrar a ceia. A ceia, ela traz a nós a memória de uma comunicação que estava cortada e foi reconectada através do sangue de Jesus na cruz. E quando a gente toma a ceia, uma das propostas que Jesus ensina e Paulo enfatiza isso: como você pode estar sentindo-se bem em celebrar sua relação com Deus, se você está sem relação com os outros? E aqui eu coloco a sua relação com a sua família. Como é que você pode celebrar o seu diálogo, a sua relação com Deus, e você está sem diálogo, sem relação com a sua família, com o seu marido, a sua esposa, os seus filhos, os seus pais?
que ao tomarmos a ceia, possamos também trazer o que falta para que os nossos relacionamentos familiares promovam diálogos saudáveis. De novo, eu não mudo ninguém. Eu só dou conta de mim mesmo. Talvez a grande mudança, ela precisa acontecer em nós primeiro. Precisa acontecer em mim. Aquilo que eu quero que aconteça com o outro, eu não tenho controle. Mas eu posso revisar as minhas atitudes, o meu tom de voz. Eu posso rever as minhas próprias atitudes, se elas promovem uma boa influência. Eu posso organizar a minha agenda para que eu possa ter espaço e tempo para diálogos, para conversas. Assim como hoje nós estamos aqui trazendo o cálice e celebrando essa relação com Deus através da morte e ressurreição de Jesus, que possamos também refletir a nossa relação em família. Muitas vezes eu vejo o nosso grande sucesso profissional, como somos capazes de atingir o ápice nas nossas profissões, mas como nós muitas vezes deixamos a desejar nos nossos papéis familiares. Sempre que eu oro, eu também sempre penso nos meus papéis, como parte de uma família. Que eu sou marido, eu sou pai, eu sou filho, eu sou neto, eu sou primo, sou sobrinho. E essas relações, como eu tenho desenvolvido elas à luz do Evangelho. Feche seus olhos, nós vamos orar. Senhor, ajuda-nos nesse mês que está só começando, Pai, a pensarmos mais nos nossos papéis familiares. Hoje falamos muito sobre o diálogo, sobre construir, Senhor, pontes de comunicação, de podermos expressar, Senhor, aquilo que sentimos e podermos também sentir, Senhor, livres para buscar aquilo que o Senhor está falando aos nossos corações. E temos vários papéis, temos papéis como maridos, esposas, pais, filhos. Que o Senhor nos dê, Senhor, direção, sabedoria, porque o Senhor ama as famílias. O Senhor, Pai, sonha com a salvação das famílias. E queremos, ó Pai, contribuir com isso. E agora...